Boa noite, na graça do Senhor Jesus Cristo, a todos. Nós estamos reunidos com um propósito específico. É o propósito de adorarmos ao nosso Deus. O propósito também de ouvir o que o Senhor, nosso Deus, tem a nos dizer. Deus, Ele fala por meio de Sua palavra. E é nela que confiamos. Nós temos que enfrentar os desafios que estão diante de nós, confiantes no nosso Deus. Uma das coisas que atrapalha muito o nosso crescimento, uma das principais coisas que interrompem o desenvolvimento do cristão é o medo. E o medo, ele tem o potencial de se espalhar como um vírus. Uma pessoa com medo pode contaminar dezenas de outras pessoas que estavam confiantes. O medo se espalha rápido. Deus, no entanto, levanta o seu profeta Isaías para animar o coração do seu povo que estava aflito com medo. E o primeiro a estar tremendo de medo era o rei de Judá. O rei Acais estava tremendo de medo das ameaças que vinham sobre ele. E resolveu fazer aliança com o rei da Assíria para se proteger. E foi justamente o rei da Assíria que o destruiu, que trouxe pavor e pânico sobre eles. Só tem medo aquele que não conhece o poder e o fim que terá. Por as pessoas não saberem o que vai acontecer depois da sua escolha, elas temem, elas têm medo de dar errado. Mas suponha que essa pessoa conseguiu prever o futuro e viu que aquele investimento que ela vai fazer vai dar certo. Será que ela ia com medo? É claro que não. Então, o medo, ele também se apoia na insegurança, na incerteza. Por que será que as pessoas arrogantes não são medrosas? Aquelas pessoas orgulhosas, arrogantes, são impetuosas. É porque a arrogância faz parecer que a pessoa é alguma coisa, que a pessoa pode e que a pessoa tem algo que a livra de qualquer problema. Eis aqui a mentalidade de um povo que Deus agora levanta o profeta Isaías para denunciar a destruição deles. A Babilônia. A Babilônia, ela tinha essa mentalidade de arrogância, de soberba, e de achar que poderia fazer o que quisessem pelo poder que tinham e nada de mal lhes aconteceria. Mas Deus estava por mostrar o fim da Babilônia. O fim da Babilônia seria certo. O fim glorioso, porém, daqueles que confiam no Senhor, é certo também. Por que será que aqueles que confiam em Cristo, aqueles que entregam seu coração, que depositam sua confiança no poder de Cristo, por que será que temem? Se eles têm a promessa do próprio Deus de que no fim tudo vai dar certo. Por mais que pareça estar dando errado, por mais que o sofrimento acometa aquele que crê em Cristo, ele sabe que no final vai dar tudo certo. Então, por que o medo? E é sobre isso que nós veremos hoje. Existe uma diferença entre aqueles que não confiam no Senhor para aqueles que confiam no Senhor. Existe uma diferença muito grande, porém, no entanto, essa diferença está oculta, mas ela há de se manifestar. Nós vamos fazer a leitura no livro de Isaías, capítulo 14. Nesse primeiro momento, nós vamos ler do versículo 1 ao 3.
que fala da glória dos oprimidos sobre os opressores. E assim diz o Senhor: porque o Senhor se compadecerá de Jacó, e ainda elegerá a Israel, e porá na sua própria terra. E unir-se-ão a eles os estrangeiros, e estes se alegrarão, se achegarão à casa de Jacó. Os povos os tomarão e os levarão aos lugares deles. E a casa de Israel possuirá esses povos por servos e servas. Na terra do Senhor cativarão aqueles que os cativaram, e dominarão sobre seus opressores. No dia em que Deus vier a dar-te descanso do teu trabalho, das tuas angústias e da dura servidão com que te fizeram servir. Aqui Deus está trazendo uma palavra de segurança e conforto esplêndida, extraordinária para o povo que estava oprimido, para o povo que se via sem esperança. Estavam sendo cercados por um exército inimigo, e agora a Babilônia também estava sendo anunciada como a grande opressora do povo de Deus. E a palavra de conforto vem. Israel, Judá, seria um povo que se levantariam de tal maneira, de uma forma tão gloriosa, eles seriam levantados por Deus, que aqueles que os oprimiam agora os serviriam. O jogo seria invertido. Isso me lembra de uma passagem do livro de Augusto Cury, Prisioneiros da Mente, onde ele fala da história de uma criança de 13 anos que sofria bullying na escola. 5 amigos dele, 5 coleguinhas dele, zombavam dele, ridicularizavam ele, chamavam ele de burro, de tudo o que você imaginar. Ele era judeu e sofria muito na escola. Até que um dia ele teve coragem e disse: olha, todos vocês um dia vão trabalhar para mim na minha empresa. E aí é lógico que essas crianças se aborreceram, empurraram ele e tudo. E a partir daí ele colocou um propósito no coração dele, de ser o melhor aluno da escola, de ser o mais dedicado, o mais empenhado, o mais esforçado. E quando ele cresceu, ele montou algumas empresas. 5 empresas faliram, até dar certo uma. E deu certo de tal maneira que ele se tornou um milionário. E os colegas dele, que já eram adultos, foram todos trabalhar na empresa dele, porque ele foi dar oportunidade. E quando eles perguntaram por que estavam desempregados, é para se vingar da gente, não é? Ele disse: não, já passei disso. Eu estou fazendo tudo isso para mostrar que eu não sou igual, e que eu não me contaminei com aquilo que vocês fizeram de mim. Mas observe como é que as coisas mudam. Dizem por aí que o mundo não dá volta, capota, querendo referir-se a que as coisas mudam de uma hora para outra. De repente você está embaixo, de uma hora para outra você está em cima, e vice-versa. E de fato é assim. A Babilônia estava no auge, na sua potência máxima. E de repente Deus diz: olha, está vendo, a Babilônia vai ser destruída de tal forma que eles vão servir de tapete para vocês. Eles vão ficar debaixo dos vossos pés. A Babilônia seria arrasada diante dos olhos dos escravos com que elas oprimiam. Eles iriam implorar o favor daqueles que eram por eles oprimidos. Veja como mudam as coisas. Não adianta se achar bom, não adianta se achar superior, porque você pode a qualquer momento se tornar uma pessoa totalmente
dependente daquele que um dia você se achou melhor. Um dos momentos que isso mais se tornou real foi na época que Hitler se levantou e promoveu o Holocausto. Quantas pessoas ali não estavam nos campos de concentração que eram milionárias, judeus que eram muito ricos. Quantos judeus que eram médicos, advogados, doutores, eles agora não estavam vivendo de esmola dentro daqueles campos de concentrações. Então, não adianta você depositar sua confiança no seu status, na sua força, nos seus recursos financeiros. É tudo ilusão e vai se perder. E no fim, vai ser pior ainda. Porque a destruição será eterna. A confiança precisa ser depositada no Senhor. Deus mudou a sorte de Judá. Deus mudou a sorte de Israel. De escravos se tornaram governantes dos que o oprimiam. Esse é Deus. Existe uma diferença real entre aqueles que não confiam em Deus para aqueles que confiam no Senhor. É lindo ouvir os cordeirinhos, as cordeirinhas do Senhor na igreja. A diferença entre os que servem a Deus e os que não servem será manifestada nos últimos dias. Observe o que diz Malaquias no capítulo 3, do versículo 13 por diante. O Senhor repreendendo Israel por falar demais, por falar coisas inúteis e injustas. Assim diz o Senhor: as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Vós dizeis: inútil é servir ao Senhor. Que nos aproveitou termos cuidado de guardar os seus preceitos e de andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Adiantou o quê? Se a gente está numa situação dessa. Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos. Também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e os ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para com os que temem ao Senhor e para com os que se lembram do seu nome. Existia já algumas pessoas que não se contaminavam com esse medo, com essa amargura, mas falavam uns para os outros do quão glorioso é temer ao Senhor. E o Senhor levantou diante deles um memorial. E continua dizendo: eles serão para mim particular tesouro. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-los-ei, como um homem poupa a seu filho que o serve. Percebe que no fim você será poupado? E que o que importa não é o começo nem o meio, mas o fim, porque é o fim que será eterno. O versículo 18 diz: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. No último dia você verá a diferença. Então lembre-se disso. Haverá um dia em que aqueles que foram oprimidos, que sofreram, que passaram dificuldades, mas se mantiveram fiéis ao Senhor, serão glorificados por Deus sobre aqueles que os oprimiam. A segunda coisa que precisamos entender é que haverá a vergonha dos opressores, e ela será diante dos oprimidos. Veja só o que diz do versículo 4 ao 8 do nosso texto de Isaías 14. Então proferirás este montejo contra o rei da Babilônia e dirás:
como cessou o opressor, como acabou a tirania. Quebrou o Senhor a vara dos perversos e o cetro dos dominadores, que feriram os povos com furor, com golpes incessantes, com a ira dominavam as nações, com perseguição irreprimível. Já agora descansa e está sossegada toda a terra. Todos exultam com júbilo, até os ciprestes se alegram sobre ti, e os cedros do Líbano exclamam: desde que tu caístes, ninguém já sobe contra nós para nos cortar. Então aqui está a destruição dos perversos. Ela é uma prova de amor. Muitos dizem por aí: não, Deus é amor e não vai fazer mal, não vai punir ninguém não, porque Ele é amor. Bem, se Deus não vai punir os perversos, então Ele não é amor, porque o amor é justo, e o amor se levanta em proteção dos oprimidos. E por causa do amor de Deus, os perversos serão destruídos. O final da Babilônia seria a extinção. E isso se deu, e historicamente tem sido assim. A Babilônia ficou completamente deshabitada pelo século 17 a.C. E até hoje, a antiga capital do Império Babilônico, que está localizado no atual Iraque, a leste do rio Eufrates, cerca de 90 quilômetros do sul de Bagdá, está totalmente devastada, está em ruínas atualmente. Então aqui você vê, eles seriam destruídos, porém, os cetros, os ciprestes permaneceriam de pé. Aqui é um hino de triunfo sobre a Babilônia, sobre a derrota dessa grandiosa e poderosa nação. Os ciprestes e cedros são literais aqui. Foi uma profecia que se cumpriu de forma literal, porque a cidade foi devastada, mas a sua mata foi preservada, foi poupada. Mas não se refere apenas a algo literal, é também algo simbólico, e esses ciprestes e cedros representam outras nações nessa floresta da humanidade, que viriam e se renderiam, iam se render ao rei de Israel, ao Senhor dos exércitos. E assim foi o fim da Babilônia, desse império mundial. Mas a Babilônia, ela não tem apenas um significado literal. Ela também tem um significado espiritual, simbólico, representando toda a opressão maligna que vem tanto de pessoas quanto do próprio diabo sobre o povo. A Babilônia é a representação da prostituição e da maldade. E em Apocalipse você vê o Senhor Deus condenando a Babilônia. Capítulo 14, o versículo 8 de Apocalipse diz: seguiu-se outro anjo, dizendo, o segundo anjo, dizendo, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber às nações o vinho da fúria da sua prostituição. Caiu. Então todo esse mal, toda essa opressão, todo esse sofrimento que advém da tua fidelidade a Cristo, porque você se nega a furtar, a roubar, porque você se nega a enganar, porque você se nega a oprimir, você muitas vezes é passado para trás. E aqueles que são maliciosos, perversos, prosperam e ainda te oprimem. Mas o Senhor está dizendo que essa Babilônia caiu. Ainda no capítulo 18, do versículo 2, tem também outra profecia nesse sentido, quando diz: então
exclamou com potente voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Ela caiu. Pois bem, e por que ela caiu? Não é porque o povo de Deus é forte. A Babilônia lá dos dias de Isaías não caiu porque Judá tinha poder. Não, eles eram escravos. A Babilônia caiu porque o Deus deles tem todo o poder. E porque o mal cai diante dos teus pés. E porque nenhum mal pode te atingir. Não é porque você é forte, não é porque você é santo. Não, é porque o teu Deus, Ele é poderoso para te guardar. É porque o teu Deus atacou aquele que poderia te destruir. No Evangelho segundo Lucas, capítulo 11, do 21 e 22, você observa algo bem interessante, onde Jesus Cristo revela como foi que ele agiu contra o rei da Babilônia, contra o demônio, contra Satanás. Ele diz assim: quando o valente, bem armado, guarda a sua propriedade, a sua própria casa, fica em segurança todos os seus bens. Veja o que Cristo está dizendo. Jesus Cristo está dizendo que o diabo era um valente, muito bem armado, que guardava todos os seus bens. E quem eram os bens do diabo? Vocês pertenciam a ele. Estavam bem guardados nas trevas junto com ele. Mas o que aconteceu? Jesus Cristo revela o porquê hoje você está aqui. Jesus Cristo revela porque hoje você está no reino da luz e não das trevas. Porque agora você é filho de Deus e não do diabo. Ele diz: sobrevindo, porém, mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e lhe divide os despojos, e lhe divide os bens. Então foi isso que Cristo fez. Ele veio à terra, surrar o diabo, porque ninguém podia vencê-lo, derrotou-o, tirou sua armadura, envergonhou-o, pegou todos os bens dele e distribuiu, e por causa disso estão todos aqui. E outros espalhados pelo mundo, buscando o Senhor em plena luz. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, também relatou como o Senhor venceu o diabo, como ele venceu o rei da Babilônia espiritual. Capítulo 2 da epístola de Paulo aos Colossenses, do capítulo 3, diz o seguinte: e a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, com Cristo, perdoando todos os vossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, a qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Assim foi a libertação do verdadeiro Israel, do verdadeiro povo de Deus, que hoje se vê liberto da opressão do maligno. Assim foi, na cruz o Senhor despojou todo principado e potestade, pegou todos os despojos que pertenciam a ele e trouxe de todas as nações para adorá-lo e para buscá-lo. Eu concluo dizendo para você: descanse no início, não tenha medo, porque está tudo tão difícil.
descanse também no percurso, no meio de sua caminhada, confiando que no fim todas as coisas darão certo, porque quem garante é o próprio Senhor. Lembrem-se, a glória dos oprimidos se levantará contra os seus opressores, e a vergonha dos opressores estarão diante dos olhos dos oprimidos. Se você está do lado certo, então não reclame da vida. Se você está do lado certo, então não desanime, nem se sinta perdido, fracassado, porque se você está do lado certo, no fim, tudo dará certo. Só confie, Ele sabe como cuidar de você. Deus abençoe aos irmãos. Chegamos à quinta parte do culto. Como resposta da congregação, ainda no livro do Salmo 37, versos 34 ao 40, onde iremos fazer essa leitura de forma alternada, meus irmãos. Espera no Senhor, segue o seu caminho, e Ele te exaltará para possuires a terra. Presenciarás isso quando os ímpios forem exterminados. Vinha um ímpio frente, expandir-se qual cedro do Líbano. Passai, e eis que desaparecerá, procurarei-o, e já não foi encontrado. Observa o homem íntegro e atenta no que é reto. Portanto, homem de paz terá prosperidade. Quando os transgressores serão a uma destruído, a descendência dos ímpios será exterminada. Do Senhor a salvação dos justos. Ele a sua fortaleza. O Senhor os ajuda e os livra. Livra-os dos ímpios e os salvo, porque nele buscam refúgio. Assim lemos, meus irmãos, Salmo 37, versos 34 ao 40. Uma oração ao Senhor para que nos ajude a usarmos o Evangelho da Paz para nós e para aqueles que estão cegos pelas vendas do diabo. O irmão Otami, ore ao nosso Deus agradecendo por tudo. Santo Deus eterno, graças a Deus, Senhor, que tu concede nessa noite, pelo trabalho, Pai, o qual nós fizemos, para a glória do teu nome. Que o Senhor, assim, Pai, conceda graça a teu povo. Amém. Aos que vieram aqui nessa noite, que o Senhor possa abrir as mentes, o coração, que a tua palavra, Pai, possa se aplicar Amém, em nossas Senhor. vidas, e que nós possamos, ó Pai, te adorar melhor, te servir melhor. Que o Senhor abençoe seu povo, Amém, dê uma noite Senhor. de bênção, de paz a cada um, leve a cada um para os seus lares em paz, e dê uma Amém, noite de Senhor. segurança, Pai, tranquilidade. E que nós possamos, ó Pai, cada dia mais servir Amém, aqui com Senhor. alegria e vir para a tua casa, louvar e bendizer ao teu nome. Te agradecemos no nome do teu amado Amém, eterno Filho Senhor. Jesus. Amém. Convido ao nosso pastor Adalberto Júnior de Macena para fazer uma oração apostólica por todos os irmãos e os demais aviso a vocês. Recebamos a bênção, irmãos. Que a graça do nosso eterno, soberano e bondoso Pai, as consolações, a comunhão e a fidelidade do Santo Espírito de Deus, que a perseverança e a paz que excede todo o entendimento que há no seu Filho Jesus Cristo, esteja sobre todo o povo de Deus espalhado pela terra e por todos aqueles que aqui estão, agora e sempre. Amém, Senhor. Meus irmãos, o culto está encerrado, mas teremos nosso momento ágape também, não é? Daqui a pouco
Só que eu quero dar alguns avisos e também fazer alguns